Nosso povo Israel sempre foi monoteísta. Depois da morte de Yeshua, quando os apóstolos continuaram a pregação, vindo a apostasia, criou-se a ideia de que Yeshua viria, ou virou, ou passou a ser um Deus. Rosh Ezra, existe um outro ensinamento dentro da congregação, um outro evangelho, ou um outro modo de pensar? Exatamente. Falando ainda daquele mesmo texto do apóstolo Paulo, que ele menciona a questão da noiva, no versículo 4 do capítulo 11 da segunda carta de Shaul Hashali aos Coríntios, ele fala o seguinte: se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente tolerais, porque suponho que nada ter sido inferior a este tais apóstolos. E falando ainda dessa mesma situação de um suposto outro evangelho ou de um outro Jesus, o mesmo Shaul Hachalia, falando aos Gálatas, menciona no capítulo 1, verso 6: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, veja bem, Cristo é um só. Yeshua, Hamashiach, é um só. Evangelho escrito pelos relatores da história de Yeshua, ou esta, que ele também chama de evangelho, esta argumentação teológica dos apóstolos, é uma só. Mas a interpretação que se tem dado a essas coisas é que não é a mesma. O Yeshua que tem se pregado não é o mesmo. Quer dizer, o Yeshua histórico verdadeiro, que nos trouxe a nova aliança, mediador da nova aliança, foi substituído por um personagem criado pela apostasia e que hoje se apresenta como Cristo para as nações, mas na verdade criado pela apostasia. Ou seja, eu quero entender o seguinte, porque aí é bom a gente esclarecer para o telespectador que a figura de Yeshua, de Jesus, foi deturpada, né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz o seguinte: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Veja bem, pegaram Jesus, Yeshua, e transformaram ele. Ele não tem culpa. Aliás, uma das razões porque muitos do nosso povo não crê em Yeshua como Messias é porque eles estão olhando o Yeshua pregado pelo cristianismo de hoje, que está deturpado. E na verdade, esse Jesus pregado hoje em dia nada mais é do que um símbolo pagão. É verdade. Não que Yeshua seja um símbolo pagão, né? Mas o Yeshua apresentado pelo cristianismo para o nominal, povo, né? apresentado para o povo, é um Jesus que aboliu a lei, um Jesus que disse que não precisava mais guardar sábado, um Yeshua que falou que não precisava mais guardar a alimentação pura, que o que entra pela boca do homem não contamina, usando palavras de Yeshua fora de contexto, que ele não falava de comida imunda. Quer dizer, dizendo até mesmo que ele aboliu a lei. Que ele aboliu a lei, coisas do gênero. Ou seja, eles estão se unindo, né, essas pessoas que dizem isso, elas se unem aos inimigos de Yeshua da época, que o acusavam de tais coisas que eram mentirosas. E o problema disso tudo não é que a coisa não acaba só em Jesus. Porque se acabasse só em Jesus, né? Tudo bem, mas não acaba ali. Eles continuam dizendo que, embora Yeshua... Bom, então nós aceitamos, Yeshua não aboliu a lei. Mas o apóstolo Paulo nos falou tais coisas. Então eles colocam coisas na boca do próprio apóstolo Paulo. Ou seja... E deturpam também a figura de Shaul Hachalia, exato. Né? O apóstolo Paulo também é visto hoje como um homem contra a lei, né? Inclusive o nosso povo, muitos do nosso povo questionam Paulo, porque é o Paulo apresentado pelos cristãos de hoje. Quando Paulo era um fariseu,
um homem instruído aos pés de Gamaliel, zeloso guardador da lei. Exato. Então, o que acontece? Deturparam as escrituras. E a única coisa que o Sinédrio tinha contra o apóstolo Paulo na época é que ele creu que Yeshua era o Messias. E aquilo punha em xeque o posicionamento do Sinédrio em relação a ele. Agora, inimigos do apóstolo Paulo, por inveja, por torpe ganância, ou por coisas que não vem ao caso aqui falar, argumentaram falsas coisas sobre o apóstolo Paulo, o acusando de ir contra a lei de Moisés, o acusando de ensinar que os judeus não deviam mais circuncidar seus filhos. E ele, então, lá no livro dos Fatos dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 21 e no capítulo 24, nós vemos ali situações em que o apóstolo Paulo prova que é um bom judeu, que cumpre a lei. E no 24:14 de Atos, ele fala, segundo a esse caminho a quem chamam seita, tenho servido ao Deus dos meus pais, fazendo tudo aquilo que está de acordo com a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Ele confessou. E Yeshua também confessou. E que não se veio fosse anular. verdade, se fosse verdade que Paulo e Yeshua, inclusive, eram contra a lei e os profetas, meu Deus, eles já teriam sido mortos. Há muito antes. Muito antes de Yeshua ter a projeção que ele teve, de Shaul Hachalia ter a projeção que teve, teriam sido mortos, porque a lei dava o direito de matar aqueles que se levantassem contra a Torá. Então, quando o Rosh Hashanah está dizendo aí que o Jesus apresentado hoje é uma criação da apostasia, não significa que nós não cremos em Jesus, não cremos. Claro, nós cremos em Yeshua. Nós cremos no Yeshua da Bíblia, do que está aqui nos escritos do Ketuvim Netzarim, da Brit Hadashah. Nós cremos nesse Yeshua que está aqui, nesse apóstolo Paulo que está aqui, e não no que está sendo anunciado aí fora, que seria o evangelho transtornado, como Paulo falou aos Gálatas, né? Exato. Que são alguns que transtornam o evangelho. Agora vale dizer, lembrar, telespectador, que nós não temos, que algumas pessoas confundem. Então, existe o Yeshua e existe o Jesus, né? Aí fazendo aquela questão do nome, né? A gente não tem nada contra o nome, quando a transliteração do nome é Jesus, a pronúncia Jesus do nome de Yeshua, porque isso não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da deturpação de um personagem. Aliás, não de um personagem especificamente, de vários. Isso. E também dos escritos, e incluindo nesses escritos a Torá. Porque não se pode falar apenas uma mentira na sociedade pensando que vai ficar resolvido. Dizem por aí, e corre, que para se confirmar uma mentira, precisa inventar outras 10. E para se confirmar essas outras 10, tem que inventar outras 100. Então, se deturpa todo o escrito, todos os personagens, e daí nós encontramos o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, deturpado também, quando se ouve falar de uma trindade. O Rosh falou aí a respeito dos idólatras, né? A religião cristã arrumou um meio também de se envolver na idolatria, criando a trindade, 3 deuses. Hoje, assumidamente, na época em que Atanásio criou a trindade, lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, né? Eles ainda procuraram preservar, não são 3 deuses, é um Deus só. Isso, Roma tentou... Para não fugir, né? Para não dar um choque muito grande, né? Mas hoje é um triteísmo assumido. Hoje tem gente que ora a Deus, ora a Yeshua e ora ao Espírito Santo. Quer dizer, ele ora aos 3 para que não deixe nenhum dos 3 para trás. Cumprimenta o Espírito Santo ainda por cima. Nesse caso aí... O Espírito Santo. Então é um triteísmo, é uma forma idolátrica, né, dos cristãos, velada dos cristãos se tornarem idólatras. Eles não podem confessar que existe um Deus só. Né? Então é uma forma e nesse velada. caso, no caso específico da Trindade, me leva a crer que não é o catolicismo romano o maior defensor da Trindade, mas é aqueles que se dizem cristãos e que saíram de Roma, que são os maiores defensores. Porque Exato. Eles batem de frente. Eu diria para você, Roche, que o cristianismo que aí está é mais romano que os próprios romanos que lhes deram origem. Porque eles buscam uma argumentação teológica para justificar tudo que a religião apóstata criou. Agora, e com essa infinidade, Rosh Ezra, com essa infinidade de religiões que existem no mundo, é até natural
podemos entender como natural quando se aparece ali na profecia: sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Agora, eu acrescentaria ainda, nos seus pecados, nas suas transgressões. Roche Lumière, tem uma coisa interessante que as pessoas não se apercebem. Quando a gente fala de evangelho, a palavra evangelios em grego significa boa notícia, né? Então os apóstolos traziam consigo uma boa notícia. Mas não uma boa notícia deturpada. Não uma boa notícia verdadeira, Uma né? verdadeira. Então, eles tinham uma boa notícia a dar para os israelitas e para os gentios que quiser chegassem a ele. Que boa notícia era essa? A vida eterna. Tá? Mas aí eu pergunto, no que consiste a vida eterna? E o próprio Yeshua, na sua oração, chamado por alguns de oração sacerdotal, lá no Monte das Oliveiras, no capítulo 17 de Yohanan, de João, versículo 3, diz: a vida eterna é esta. Qual? Que conheçam a ti, só, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, falando dele mesmo, a quem enviaste. Então, qual é a vida eterna? A vida eterna é crer, em primeiro lugar, crer que há um só Deus verdadeiro e que há um Yeshua HaMashiach que Deus enviou para nos trazer essa boa notícia, e ele deu aos apóstolos. E aí eu pergunto, e o evangelho dos apóstolos se diferia do evangelho de Yeshua? Esse mesmo Shaul HaShaliach, que é acusado pelas pessoas de crer em trindade, de coisas desse gênero. Eu já vi pessoas dizer coisas absurdas. Eu vi um dicionário de teologia, assim, o seguinte argumento: que muitos apóstolos não criam na trindade porque eles não tinham uma capacidade teológica semelhante à de hoje para se admitir esse tipo de coisa. Alguém te fala uma coisa dessa, alguém que acha superior aos apóstolos. É uma barbaridade. Mas nem vou comentar esse assunto. O que eu vou comentar é o seguinte: o apóstolo Paulo, que é acusado por tanta gente, disse o seguinte aos Efésios, capítulo 4, verso 4. Diz assim: há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, falando de Yeshua aqui, uma só fé, uma só tevilá, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Apóstolo Paulo. Um só Deus. Um só Deus. Há um só Deus. Agora, você citou aí João 17,3, onde Yeshua fala que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Eu quero lembrar o seguinte, que Yeshua estava orando ao Pai. Ele estava falando para o Pai que só tinha um Deus verdadeiro. Exato. Não é interessante? Ele falando para Deus: olha, Senhor, só tem um Deus verdadeiro, que és tu, e que creio em ti e em mim, a quem enviaste. Não é? Ele dizendo que havia um Deus verdadeiro. Aí Shaul HaShaliach vem e confirma que há um só Deus. Não é isso? Exato. E nós vamos notar também, eu inclusive gostaria de observar aqui, é que quando aquele escriba se aproxima de Yeshua, né, já foi citado, mas eu gostaria de citar de novo, no capítulo 12 de Marcos, versículo 28, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora aqui novamente Yeshua dizendo que o único Deus era Hashem, era o eterno Eu seu gostaria, Pai. Roche, de fazer uma observação aqui. Aqui, Yeshua HaMashiach está dizendo que só existe um único Deus. O Rosh Ezra leu agora há pouco que Paulo fala que só existe um único Deus. E nós vemos mais um texto aqui falando aos Efésios que só existe um único Deus. Da onde veio a Trindade? Como se afirmou esse ensinamento usando da própria palavra de Deus? No ano 325 surgiu lá um personagem, por volta daquele ano, chamado Ário. Ário começou a defender que existiam duas pessoas, o pai e o filho, né, e que o filho era criado, que não era Deus. Né? E
Para combatê-lo, surgiu Atanásio, que era um outro líder religioso também da época, já em plena apostasia, né? E Atanásio foi o que criou, o que definiu a Trindade, né? 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O Pai não é o Filho não é o Pai, enfim, né? Mas que são 3. Né? Isso aproximadamente... Essa definição, 325 da era cristã. Isso aproximadamente os 250 anos depois que Paulo viveu. Depois que Paulo escreveu todas essas cartas. Agora, o detalhe interessante é o seguinte, que a Trindade, pasmem, não ficou firmada a partir daquele concílio. Vários outros concílios, séculos depois, ainda se discutia nos concílios de Roma a questão da Trindade. Você vê, como é que pode um negócio desse tão complicado, uma doutrina tão complicada dessa, ser tão aceita hoje no meio cristão, né? E buscam defesa, mas por quê? A Trindade chega a ser um ponto de identificação. Você crê na Trindade? Não, então não é de Deus. Eles falam assim... É usado como uma referência. Toda vez que cita a Trindade nas literaturas protestantes, nas literaturas de modo geral, fala assim, a doutrina bíblica da Trindade. Por que eles falam isso? Da onde? Para colocar na cabeça das pessoas que a doutrina da Trindade é bíblica. Mas a doutrina da Trindade não é bíblica. Aliás, a Bíblia não cita a Trindade em nenhum momento. Não existe um sequer texto da Bíblia inteira que fale de uma Trindade. Voltamos no próximo bloco.